Olá, pessoal! Olá, minhas potências! Está iniciando a nova temporada do podcast com a Aline Pod. E nessa temporada teremos vários entrevistados que vão sacudir aí a telinha de vocês no canal do YouTube. Quero já agradecer a todos vocês por estarem nos acompanhando. Não esqueçam de ativar os sininhos. Você do Facebook, não esqueçam de compartilhar. E hoje eu quero trazer para vocês uma grande amiga que conheci, que passei a amar e tenho certeza que ela tem muito a contribuir conosco nesse podcast. Seja bem-vinda, minha querida amiga Ariane Magalhães. Aline, obrigada pelo convite, prazer imenso estar aqui, né? Agora a gente está aí retomando os trabalhos, depois desse sufoco, né, que a gente passou. É verdade. A gente está retomando. E assim, é um prazer imenso estar aqui com você, né, partilhando, é um local de aquilombamento, e não só isso, né, é um local de sororidade, verdade, onde a gente pode falar no papo reto com outra mulher que sabe, né, que entende a nossa realidade, sobretudo por ser uma mulher negra também, né, que passou muitas situações durante esse período eleitoral. E eu tô feliz, tô muito feliz de estar aqui, assim, aceitei o convite com muito gosto e vamos Primeira, né, da temporada. Pô, aí, olha que privilégio, olha que honra. Uma honra ter a Ariane aqui, gente. A Ariane é uma ativista muito ativa, foi candidata a vereadora em Itaboraí, teve 400 votos, correto? 389, 400. 400 votos, 400 votos. Uma guerreira. E hoje eu trouxe a Ariane aqui. Eu também fui candidata, tá, gente? E eu trouxe a Ariane aqui pra gente ter um bate-papo muito importante, que eu acho que é muito necessário, Ariane. Nas nossas campanhas, a gente falou muito da união feminina, que a gente não viu isso, né? Mas também um problema que a gente enfrentou muito e enfrenta, mas na política é muito forte, que é sobre a violência política de gênero, né? A gente tá ali, já incomoda, e eu acompanhei você, eu sou fã da Ariane, acompanhei muito você e vi o quanto você sofreu com isso, né? Eu também sofri, mas eu vi que a parte que você sofreu foi muito mais pesada, né? Eu queria que você compartilhasse um pouco, até porque nós temos telespectadoras que talvez, né, espero que se incentivem conosco de ser candidatas também, de lutar pelo ideal, né, pelos seus ideais, de abraçar uma bandeira. E eu fiquei muito contente, você abraçou ali a bandeira das mães atípicas, né, do axé principalmente, porque eu via que muitas pessoas se escondem dessa questão de religião, né, se escondem não porque o público gosta disso, gosta daquilo, e o político acaba deixando de ser ele para ser um personagem. Eu acredito que isso faz com que muitas pessoas após a eleição se decepcione com os seus candidatos. E você não, você ali lutou pela bandeira do axé, a sua música de campanha não sai da minha cabeça até hoje, mas eu quero que você conte um pouquinho sobre o que você passou, sobre o que você passou dentro do seu partido, dentro da campanha. Como é que foi aí, Ariane, pela primeira vez, candidata a vereadora de Itaboraí? Conta aí pra gente, Ariane. Gente, eu vou me apresentar um pouquinho pra vocês. Meu nome é Ariane Magalhães, né, como ela já falou. Eu sou representante de diversos coletivos, mas sobretudo o coletivo Axé em Luta, e do qual sou presidenta, e do coletivo Mães de Itaboraí, que sou vice-presidenta. A gente iniciou todo esse corre aí meio na dúvida se eu vinha ou não vinha, né? Até porque a gente sabe que não é fácil, mas a gente saber com alguém contando é diferente, muito diferente do que a gente vivendo. E a violência política de gênero, ela acomete as mulheres de diversas formas, até mesmo na questão da manipulação. Quando você fala assim, Ariane, a gente não sentiu. Realmente, né? A gente percebe que o eleitorado feminino, que é a maioria em Itaboraí, ele não abraçou quem iria protegê-las, quem iria correr atrás dos direitos delas. Mais 4 anos com 11 homens na Câmara, né? Mas é muito assustador pensar isso, porque são pessoas que estão lá, que são pessoas despolitizadas, a maioria deles,
ou talvez todos, são pessoas sem consciência de classe, são pessoas com ímpeto machista. Um deles foi eleito, na verdade, não só o ímpeto machista, né? De violência mesmo. Teve um lá que foi eleito, um dos mais votados, que num dia anterior a ex-companheira denunciou ele publicamente, dizendo que sofria agressão física no meio da rua. Era só ela, sei lá, dizer um oi, um bom dia, que já era agredida no meio da rua. E depois eu falei, não, gente, isso é verdade. E as pessoas replicando a história porque viram, foram testemunhas oculares. E quem elegeu esse cara? Foram mulheres. Verdade. Isso é muito triste porque o machismo, ele tá enraizado. Sabe? Eles ensinam para as mulheres que as mulheres precisam ser subservientes, né, e tudo mais. E aí, até você conseguir quebrar, né, esse grilhão, sair desse invólucro ali e conseguir mudar a sua percepção a respeito de tudo isso, leva tempo. Então, justamente por conta disso, né, de entender que alguns anos atrás eu também já estive nesse local, né, de entender, não, a gente talvez tem que ponderar. Como assim? Existem várias Arianes. Eu tenho 35 anos, né? Eu não nasci no meio politizado. Minha educação não foi aquela... não, vem cá, que eu vou te ensinar consciência racial, consciência de classe. Nada disso. Eu sou cria da Baixada Fluminense e lá eles usam de racismo recreativo, de capacitismo recreativo e todos os preconceitos recreativos como se fosse nada demais. Eles se valem muito da métrica, da retórica, que se ficar puta é pior. Eu vou te zoar e se você ficar puta é pior. Não tô dizendo que é geral assim, mas a realidade é essa. Então a minha politização, a minha consciência de classe, consciência racial, né, a minha consciência de luta pelas mulheres acontece em Itaboraí. Há alguns poucos anos, não tem muito tempo também não, né? Então é a partir dali que eu começo a lutar. E aí é que a gente se dá conta do quanto o machismo é uma chaga, né? Um cancro, é um câncer na nossa sociedade, sobretudo aqui no Brasil, que a gente vê mulheres elegendo um criminoso, porque o cara que está eleito lá, que vai ser o nosso vereador, né, que eu gostaria muito que a gente tivesse uma Câmara séria para conseguir caçar desde já, né? Infelizmente, e não foi só ele. Não terá. Não vai ter. Então, assim... E como que a gente pede um acolhimento referente à violência doméstica, violência, políticas públicas para mulheres vítimas de violência, a um vereador assim? Como? Você chegou no ponto, Aline. Você chegou no ponto. Então, justamente por entender que essas mulheres, elas têm uma socialização para pensar, muitas das vezes, se ver como cidadã de segunda classe, é que faz com que elas elejam pessoas como esse cara. Então, é triste, né, pensar que o nosso maior eleitorado não nos elegeu. Perderam uma excelente oportunidade, gente. Vocês teriam as melhores vereadoras. Olha, eu vou dizer, vocês jogaram 2 bombonzões fora no lixo. É verdade. Porque, olha, vocês deixaram de eleger mulheres politizadas com consciência com projeto, porque nós tínhamos projetos, verdade. E aí eu me lembro um dia que eu fui pra feira, que a Feira de Itaboraí é um grande marco da minha campanha, sabe? É o local da minha campanha, porque foi ali que muita coisa aconteceu, foi ali que a nossa campanha, ela tomou um ar diferente. Nossa campanha, você sabe, já troquei essa ideia com você, foi sem recurso. A galera que aderiu mesmo é uma galera militante. A gente conseguiu chamar muito educador, muita pessoa muito militante da cidade. Enfim, todo mundo que tinha ali consciência de que precisava de projeto. O vereador, ele já tem que vir, ele não tem que vir com um sorriso, te abraçando, te beijando. Tem que vir também, essa parte é a segunda parte boa. Mas a primeira coisa que ele tem que apresentar é projeto. E a gente tem essa consciência. Só que a nossa população ainda não. Então é um trabalho de formiguinha, né? A gente, assim, eu acredito que tanto eu quanto você, quanto outras mulheres, né? Que eu também não quero jogar os bebês com a água fora. Né? Porque teve muita mulher muita mulher boa mesmo, aguerrida. Eu acho, Aline, que dessa vez, desde quando eu comecei a prestar atenção na política de Itaboraí, de fato, eu acho que é a primeira vez que Itaboraí tem uma frente ampla progressista tão bem estruturada. Sim. Eu acho que é a primeira vez. Então, assim, Itaboraí também não está acostumado com isso. Então a gente
plantou ali a sementinha, vamos esperar germinar, para daqui a pouco a gente colher os frutos, eu acredito que a gente vai colher. Só que, voltando para a questão da violência política de gênero, ela comete todas as mulheres de todas as formas, né? Entender que ali na feira de Itaboraí, que, tipo, só tava indo a galera progressista pra feira de Itaboraí. A gente vinha um ou outro ali do campo de direita e tal, mas eram poucas pessoas e eles eram pessoas respeitosas. Eu não tenho o que falar deles. A gente fazia o nosso, eles faziam o deles, mas no dia que a gente fez tipo uma carreata lá, né? Não chegou a ser uma carreata, teve um trio lá, elétrico e tal. E aí eu falei muitas verdades, né? Falei sobre o Hospital Novo, que tá matando muita gente. O Hospital Novo tá com uma fachada linda. E eu não nego, eu acho essa fachada. Eu acho essa fachada do hospital muito bonita, a fachada das escolas, eu acho meio insegura. Mas é bonita. E eu não tô tirando isso de questão, mas e o conteúdo? E lá dentro? E a política pública lá dentro? Como é que tá? Tá funcionando? Porque tem um monte de gente me ligando agora depois das eleições para pedir ajuda. É engraçado, né? A mim também. Tá entendendo? E assim, é uma faca de dois gumes, por quê? Essas pessoas que me pedem ajuda são as pessoas que me elegeram. Como assim, Ariane? Você não foi eleita? Elas votaram em mim para me eleger. Então, elas me elegeram a despeito de não terem conseguido me colocar lá no legislativo. Então, elas veem em mim essa figura de transformação, essa figura que pode sim ser representante parlamentar delas. Então, quando dá alguma merda dessa dentro da gestão pública, elas vêm pro meu lado e pedem esse socorro. A Ariane tá acontecendo. E continua. E continua, assim como morreu a Thaísa por negligência médica, que quando eu falo, todo mundo fica... Eu tô falando da gestão pública. Eles ficam enfurecidos e eu tenho como provar que eles mataram a Thaísa por negligência médica. O laudo da menina dizia restos placentários. Restos placentários, simplesmente esqueceram placenta, a menina foi para casa, teve sepse, voltou, morreu. Sim. Foi assim. Então, assim, esse tipo de coisa continua acontecendo. Algumas pessoas têm coragem para dizer, outras não. A família da Thaísa foi muito aguerrida. Que eles falam, queremos o laudo, queremos saber o que aconteceu com ela, mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa coragem. Então, todo mundo que tem coragem dentro de Itaboraí é silenciado. E foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. A ponto do secretário de Agricultura da cidade, uma das maiores secretarias de Itaboraí, se sentia à vontade para balançar o pênis na minha direção. Perguntar se eu queria dar para ele. Meu Deus! Perguntar se eu queria casar com ele na frente de, sei lá, 200 pessoas. Eu tenho um vídeo disso. E tudo isso porque nós estávamos indo para a feira. A feira, ela pode não ser um local necessariamente de captação de votos, mas ela é um local que te traz alianças, te traz visibilidade, te traz sorrisos. Faz um movimento bem bacana. Faz. As pessoas ali da feira são bem receptivas. São. E tipo, o candidato principal, né? Que todo mundo sabe quem é, ele é uma pessoa inexpressiva. E quando eu falo, ele não sabe nem falar, mas eu não falo no intuito de diminuí-lo. É porque realmente a gente não ouviu a voz desse menino. Sabe? E quando eu convoquei, eu estava lá na feira um dia, eu fui com caixa de som e eu convoquei os candidatos de direitos que estavam lá para debater comigo, debater política pública, debater projeto e tudo mais. Falei, gente, estou aqui com meu banquinho. Eu levei 2 banquinhos e tal. E as pessoas simplesmente me ignoravam, né? E eu chamei o rapaz também. E era bizarro olhar o panfleto, o prospecto dele, que ele dizia que se tivesse algum problema que ele precisasse resolver enquanto parlamentar, a nível municipal ele falava com o tio e a nível estadual ele falava com o pai. Falei, não, isso não está escrito, gente, não é possível, que me falaram, né? Um educador, um grande educador da cidade. Falei, não. E quando eu li aquilo, eu falei, cara, isso é um escárnio com a população de Itaboraí. Isso aqui não é possível. Por fim, o movimento que a gente estava fazendo na feira estava incomodando, mas até então tinha pessoas de direita, digamos assim, conscientes, que estavam lá, não eram respeitosas, né? E tinham pessoas progressistas lá na feira. E naquele dia fatídico, quando tudo isso começou, a minha galera já tinha chegado, tava lá com a banquinha, com as bandeiras e tudo mais, e me avisaram, Ariane, hoje o sobrinho do prefeito, os cabos eleitorais do sobrinho do prefeito tá aqui.
Aí eu falei assim, tá, o que que tem? O direito de ir e vir é pra todo mundo, eu tô indo. Não, por causa, eu falei assim, porque eles nunca vieram. Eu falei assim, gente, eles estão querendo tomar Itaboraí todo. Então eles viram que o campo progressista tá aí, batendo legal na feira, eles vão pra aí. Cara, foi bizarro. Eu boto o microfone e começo a falar, eles começam a gritar pra me abafar. Então, assim, parecia que já foi algo orquestrado, sabe? E a partir dali, acho que, assim, os cabos eleitorais, que eram muitos, ter esse tipo de atitude, foi péssimo. Mas a gente entende que a maioria das pessoas que estavam ali, estavam recebendo para fazer aquilo, são pessoas simples. Humildes, são pessoas humildes. Né? São pessoas que precisam trabalhar. Então, às vezes não tem nem noção do que estão fazendo. Pois é. Tem nem noção de uma política pública, fácil de manipular, enfim. E tem a questão, Aline, que eles, assim, não só a questão de manipular, é questão de que eles também são apaixonados, sabe? Às vezes a figura que se cria, tipo, o que tá acontecendo em Itaboraí é uma grande maquiagem, tá? A gente tem, só para esse ano, a gente tem um orçamento de 1,5 bilhão, entende? E ninguém vê esse dinheiro. Porque, mas é por causa que não se faz uma revolução, é porque eu usei muito esse termo, né? Aí os bolsonaristas falam, não se faz uma revolução em 4 anos. Ok. Não se faz. Mas com o orçamento que a cidade tem, vamos dar prioridade ao que é a prioridade. Qual a prioridade na cidade? Educação, saúde. A questão da pavimentação é uma parceria. Verdade. Então, ela não está dentro desse orçamento. A questão da venda da SEDAI é justamente para a infraestrutura da cidade. Cadê? Cadê os mais de 70 milhões que já foram creditados para Itaboraí? Né? Parece que tem mais. Não, é mais do que isso. Porque agora só tem mais uma parcela de 40 milhões pro próximo ano. E cadê? Você tá vendo a infraestrutura em Itaboraí mudando de fato? Porque eu andei muito bairro periférico de Itaboraí. Aí a realidade aparece. Falta de coleta, sem saneamento, falta de asfalto, falta de iluminação pública. Cara, o 5º distrito de Itaboraí é muito triste, cara. É um breu, não tem iluminação. Então eles veem uma mulher como eu, porque, filha, querendo ou não, essas pessoas leem a gente pela nossa aparência. Verdade. Eles sempre vão taxar a gente de ignorante, de uma série de coisas. Se acha, né? Tá se achando, não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente essas coisas. E aí, para a branquitude, sobretudo a branquitude machista, fascista, que pensa que pode fazer a manutenção do poder sempre através do dinheiro. Lidar com pessoas como nós é um problema, que bate de frente e tal. E foi o que aconteceu naquele dia. Porque quando os cabos eleitorais me atacam, eu fico chateada. Obviamente, tal, reclamo e falo. Mas quando o secretário de Agricultura vem, você não sabe o que você está fazendo ou falando, me corrija o meu português, que eu tenho o maior orgulho do meu português. Eu gosto muito do meu jeito de falar e eu não pretendo mudar. Como assim, Ariane? Mesmo se você for parlamentar um dia e tudo mais, você não vai fazer Não vou. Porque cursos de oratória são cursos de oratória pensados pela sociedade burguesa, embranquecida, enfim, pessoas que pensam que pode fazer. Pessoas como nós de forma subalterna. E eu acredito que, assim, eu gosto muito das minhas griots, Lélia Gonzalez, né, Bell Hooks, que fala muito sobre o nosso português. Sabe, Lélia fala muito sobre o nosso português. E tá tudo bem, eu falo assim, eu gosto do meu né, eu gosto dos meus vícios de linguagem, e veio o cara tentar me corrigir, eu já tô preparada para essa retórica. E eu pensava que ia acabar por ali, né? Eu pensava que, assim, o máximo que ele ia fazer era tentar me apequenar, dizendo, eu sou o secretário de Agricultura, quem é você? Né? Aí tentar corrigir meu português e tudo mais, eu pensava que ia parar por ali, porque isso já foi algo assim, enorme. E aí, na semana seguinte, os cabos eleitorais não estavam, mas ele estava. E o cara tava ensandecido, Aline. Onde o cara me via, o cara me apontava, me chamava de ridícula. Uma perseguição, né? Total! Me chamava de ridícula, fazia gestos. Eu ficava, caraca! Parecia, sabe, esses valentões de 5ª série? Falei, aí todo mundo, Ariane, deixa ele pra lá e tal. Tá bom. E aí teve um momento em que eu passei pela feira, que eu entreguei um panfleto, aí um rapaz que era apoiador do sobrinho do prefeito, dá um tapa, né, no meu rosto, no panfleto. Aí eu falo, não faça isso, companheiro. Já no baixo, o secretário... Porque eu descobri, né,
que o secretário de Agricultura ele tem processos e tem um histórico de violência contra as mulheres, né? Inclusive, pessoas da família dele me procurou para falar a respeito. Caramba, sério? Pessoas da família, pessoas de sangue direto, se é que você me entende. E aí eu falei, caraca, o cara é um crápula. Eu falei, já basta o secretário de Agricultura que é um violento. Ele, que é? Aí fala um palavrão, segura no pênis, balança na minha direção e pergunta se eu quero dar pra ele, se eu quero casar com ele. Meu Deus, quanto abuso. É muito abuso. E, tipo, antes disso, né? Isso aí degringolou num monte de coisa. Por quê? Tem um grupo, né, na cidade, são os criminosos, né? Que me colocaram no grupo. Tem um grupo chamado Estupradores de Petistas na cidade. Meu Deus. Só com o print desse grupo, quem tá ali de administrador já é pra estar preso. Porque pra mim são criminosos confessos. Criminosos confessos. E, além disso, me ameaçaram de morte, falaram que eu era para sair da cidade, porque se eu continuasse na cidade e tentasse de novo eu ia morrer, uma série de coisas. Fiz as denúncias, né? Pedi não, né? Eu exigi que o partido tivesse posicionamento a respeito. Uma parte fica meio que, né, parece que é um mundo encantado, do meu partido nesse caso. E outras pessoas eu vejo que estão sérias, estão preocupadas. Então, eu não jogo todo mundo junto no mesmo balaio. Eu não vou dizer, o partido está omisso, né? Eu vou dizer que o partido está omisso a partir do momento em que todo mundo for no mesmo modus operandi. Teve também, né, nesse decorrer, uma questão de uma violência referente à sua religião, né, de presidentes de partidos também. Teve. Ai, Aline, ó. vai lembrando. Foi muita merda, cara. Eu nem sei se essa parte do palavrão pode ir, mas foi muita merda, cara. Foi muita coisa ruim. Por quê? São vários momentos, né? Eu sabia que não seria fácil. Sabia que comprar essa briga não seria fácil. Essa Na verdade, questão pra gente se levantar para ser candidata já não é fácil. Não é, porque eles não querem que a gente seja candidata de fato. Eles não querem nem pensar que a gente chegue lá. Sim. Mas eles não querem pensar a gente como candidata de fato. A candidatura de mulheres, ela é pensada para preencher cota. Para preencher cota. É só isso. Eu ouvi de uma candidata dizendo assim, mas eu tô... fulano tem que me ajudar, porque eu tô aqui, se eu não tiver, ele não entra, eu tô aqui pra ajudar ele. Eu falei, não, você não pode pensar assim, você tem que ir pra guerra, você tem que lutar. E realmente, Ariane, nós somos jogadas lá pra ser cota. Só assim. E a gente... tem que haver uma forma, mesmo com campanhas do TSE... a gente ainda é colocada lá como cota e a gente sofre. Eu sofri bastante também e a gente sofre. E aí, a todo momento, tentam abafar o nosso sonho, que é trabalhar em prol realmente da população, né? Esse é o nosso desejo. Então, assim, a gente sofre muito. E não pode acontecer isso. Você acha que... Como isso pode ser mudado? Será que seria da consciência das mulheres, da consciência dos presidentes dos partidos, da escolha? O que você acha que poderia melhorar nesse quesito? Ou você acha que não tem jeito? Não é que eu não acho que não tem jeito. Eu só acho que a gente tem que continuar nosso trabalho de formiguinha, porque o que querem da gente é exatamente que a gente desista. Tá? O que fizeram com você me surpreendeu muito, porque eu vejo em você uma figura política forte da cidade. Eu sempre olhei para você, para Tia Sil, para Rosane Araújo e outras mulheres com muita admiração, sabe? Mas sobretudo você, por Obrigada. Conta da nossa proximidade, por ser uma mulher negra, que também comprava todas as brigas, todas as lutas, sem essa questão desse milindre de preconceitos, né? Porque, tipo, você sabe que a gente botar a nossa cara, sendo realmente o que a gente é uma briga muito grande que a gente compra. Eu sabia... toda hora chegavam, Ariane, você tem boa voz, você tem boa fala, você tem não sei o quê, mais bons projetos. Deixa a história... Quando você se eleger, você vem com a questão do axé. Mas... Sim. Eu falei, Imagina. gente... Tô completamente fora de cogitação. Sou presidenta de um coletivo de axé. Eu tenho lutado dentro desse estado do Rio de Janeiro todinho, justamente para manter terreiro aberto, para a gente construir política pública de fato. Que história louca. Se esconder, né? Não, nunca, Aline. E todas as bandeiras que eu levantei, eu levei até o fim, estavam lá, alinhavado dentro do nosso plano de gestão, que foi alinhavado com mais de 200 pessoas. Eu achei lindo a sua coragem da sua música de campanha lá no Rios, com batuques africanos, foi né? isso mesmo. E foi muito lindo.
entendo, porque a gente ouve muito isso, né? Eu ouvia também. Você não pode postar foto numa festa, você não pode postar isso porque você tem que se parecer dessa forma. Isso é muito ruim, porque é a maquiagem que os políticos fazem. E por trás, eles são totalmente diferentes. Totalmente, né? A gente sabe. Então, por que, se a gente quer levar o povo para dentro desse local de decisão, a gente tem que já mostrar para eles que tá tudo bem ser exatamente como são. As nossas escolhas individuais diz respeito a nós mesmos. Quando eu luto pelos povos de terreiro, eu não estou querendo ser eleita por religião, muito pelo contrário, até porque eu vi uma filosofia de vida. Né? A matriz africana, assim, o que coube pra gente, em diáspora e tudo mais, aí colocam a gente dentro dessa questão de religião, mas a gente vive uma filosofia de vida, onde a gente consegue curar através de um copo com água e uma vela. A gente consegue curar através de macerar ervas e tomar um banho. E tudo isso tem respeito com a nossa conexão, com o nosso sagrado, com o nosso entendimento ancestral e tecnológico também. Porque imagina só, você conseguir curar alguém numa cachoeira, dando um banho de ervas. Entende? Isso é tecnologia. E tecnologia vem direto também do orixá, que todo mundo, melhor, todo mundo não, a galera cristã e tudo mais, que foi ensinada dessa forma, que Exu é o diabo, é o capeta, não é. Exu é o orixá, é o mensageiro. Exu é o orixá que come primeiro. Exu é o orixá que leva movimento e ele representa a tecnologia. E tecnologia não tá só aqui não. A tecnologia tá no pensamento, na intuição. E você então, acha cara, que esse pessoal do terreiro te abraçou nessa campanha? Nada. Não? Abraçaram nada. O que acontece, Aline? Voltando. A questão da filosofia ancestral que a gente vive, ela é para quem realmente quer. Né? E às vezes as pessoas elas acabam entendendo, tipo, aprender o que se aprende dentro da matriz africana é algo muito bonito, mas também deslumbra muita gente. Deslumbra muita gente. Imagina você ter retorno de algo porque você pegou uma folha e conseguiu fazer algo com ela. As pessoas começam a imaginar muitas coisas, começam a acreditar que tem poderes mágicos e que são superiores às outras. E a vaidade, infelizmente, ela é o calcanhar de Aquiles do povo de Axé. Né? Eu falo isso sempre assim, eu prefiro não trazer isso muito pra fora, eu sempre vou defender. Mas a realidade é que, tipo, a vaidade é muito grande. E tá acontecendo hoje o problema de embranquecimento dos terreiros. E isso também é um outro problema. Eu sofri racismo antes das eleições de uma mãe de santo branca que me chamou de negrinha, que falou que um orixá tinha que comer minhas pernas e me afundar na lama. Caramba. E ela é uma mãe de santo branca, conhecida no Rio de Janeiro. Por fim, não tive esse abraço. Tive um abraço, assim, da galera. Eu tive um abraço, assim, entre 10 e 15 terreiros, que eu sabia que estariam comigo mesmo até o fim. E foi bonito. Terreiros simples, sabe? E tudo mais. E foi bonito, porque a gente foi até o fim. Mas essa comoção pro tanto de terreiro que tem em Itaboraí, e é o que me entristece. Por quê? A gente foi violentado pelo Felipe Valadão em 2022. O cara ganhou dinheiro público, foi lá para nos violentar, né? Foi pago pela prefeitura, pela atual gestão e, pô, tinha muita dessa gente apoiando o camarada que chamou justamente esse camarada para violentar a gente. Então isso dá um bug na nossa cabeça, sabe? Nem sei se eu te respondi a outra pergunta, mas por fim. Eu senti isso também, Ariane, na questão das mães atípicas, né? Uhum. Você tem um grupo, tem um movimento com as mães atípicas, eu também tenho um movimento com as mães atípicas e eu percebi ali que em um momento, durante 3 anos, vinham se falando, não tem isso, não tem aquilo, não tem isso, não tem aquilo, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. E aí quando chegou na reta final, elas partiram para apoiar aqueles que já estavam e que 4 anos não fizeram, né? Aquilo que elas estavam querendo, lutando, brigando, fazendo manifestações, né? Você associa isso a recebimento financeiro, ou você associa isso a uma conversa linda de convencimento? O que você associa? Porque eu fiquei muito pensativa. Porque assim, a gente
vem acompanhando a dor, porque a gente que é figura pública e decide ir ajudar uma bandeira, a gente se compadece com isso. Eu sofri crise de ansiedade, porque uma mãe dizia, olha, meu filho não tem um mediador, ele está sendo agredido na escola, e aí eu entrava em contato com a advogada, nossa amiga, ela ia, ajudava. E aí, no final, eu não tô dizendo que teria que me apoiar por isso, não. Não tô dizendo isso. Mas apoiar as mesmas pessoas que já estavam lá e que não ajudaram em momento algum, eu fiquei um pouco assustada com esse tipo de situação. O que você acha que está associado a isso? A grana mesmo? Tem a questão da grana. Tem a questão da grana, sim. A questão da grana eu acho que é preponderante, até porque eu vi as coisas se estruturarem ali na reta final das eleições, porque eu sofri muita... Vou fazer um recortezinho rapidinho. Eu sofri 3 pontos altos de violência política de gênero dentro do período eleitoral. O primeiro foi o que precedeu ali um pouquinho, que foi o próprio... um grupo do meu partido, que faz parte... Um grupo do partido que faz parte de uma corrente do meu partido, tentou simplesmente... Agora eu falo abertamente, tentou roubar meu fundo partidário. Acabou o milindre com essa gente. Entendeu? Por que eu digo isso? Eu briguei pelo meu fundo partidário, eu recebi meu fundo partidário. Inclusive, gente, quem quiser ver lá a minha prestação de conta, tá tudo bonitinho. Acessa lá, divulga conta, acho que é divulga conta, enfim. Divulga Cândido. Divulga Cândido. Procura lá, que vai estar lá. Procura Ariane Magalhães em Itaboraí, tá tudo bonitinho lá, tô devendo nada, tá tudo, ó, só sucesso. Tudo aprovado. Tudo aprovado. Por fim, essa gente queria ficar com o meu fundo partidário. Eles fizeram vários acordos que não deram certo, aí por fim, eles tinham um valor, né, que seria mandado para Itaboraí, teria dedução de advogado, contador, e aí eles falaram, vocês vão dividir de maneira igualitária e tal. Falei, mas... Companheiro, eu tenho direito, por ser mulher e por ser mulher negra, eu tenho direito a mais e tal. Mas fui eu que consegui. Eu falei, não foi você, isso é lei, tá previsto na Emenda Constitucional 111 de 2021. Tá lidando com otária não, cara. Comigo não. Enfim, briguei pelo meu fundo. Briguei mesmo. Imagina. Né? Tipo, ninguém mexe no meu dinheiro. E só eu que recebi o fundo partidário lá em Itaboraí. Nenhuma outra pessoa recebeu. Do PSOL? Caramba. Nenhuma outra pessoa recebeu o fundo partidário. O FEFEC, né? Nesse caso, ninguém recebeu o FEFEC em Itaboraí. E a outra situação foi com esse rapaz aí, presidente de partido, um cara negro, cristão, né? Que eu fui parar na verdade, o pessoal, né? O lançamento da nossa nominata foi parar num jornal e tudo mais, e teve muitas visualizações e se incomodou o presidente do partido. E tava lá eu com a minha camisa. Nunca foi sorte, sempre foi Exu. Ele não estava incomodado necessariamente com a camisa. Ele estava incomodado comigo estampando a matéria. Só que ele poderia ter tido honradez e falar assim, olha, eu não acho legal, vocês acabaram evidenciando demais essa moça aí. E, pô, cara, ele procurou os redatores do jornal para falar que eu estava queimando o filme de outros candidatos porque eu estava escrito na minha camisa, nunca foi sorte, sempre foi Exu. Falei, rapaz, intolerante a religioso. Né? Assim, e aí, por fim, com ele, né, eu tô com tanta coisa para tratar, que com ele eu tentei tratar administrativamente para que ele se retrate. Ele me ignorou. Então ele tá querendo processo, então ele vai ter. Ele de todo mundo, que eu falei, não, esse daqui eu vou ter que processar, porque vai ser muito processo. Foi lá, esse aqui eu vou conversar. Esse aqui eu vou tratar administrativamente pra ele se retratar com a gente e tudo mais. Aí o cara simplesmente me ignorou. Ele teve a chance de ouro e jogou fora. Enfim, quer processo, vai ter processo. Tá pedindo. E por fim, né, isso tudo degringola na extrema-direita da cidade, que me violentou dessa forma toda, que me ameaçou de morte e tudo mais. E aí você pergunta, Ariane, quando essas pessoas... Você acha que tem jeito? Que foi a pergunta que eu não te respondi. E você acha que essas pessoas fizeram isso por dinheiro? Sim. Eu acho que sim, porque na nossa cidade a gente já tem muito voto de opinião. Tanto que, assim, se juntar todos os candidatos realmente progressistas, a gente teve aí bem mais de 6 mil votos. Sim, sim. E assim, se for colocar isso em questão, o Dias, por exemplo, o Dias não fez campanha, coitado. O Dias não teve apoio nenhum. O Dias eu encontrava na rua, embora meu prefeito, pegava na mão dele, fazia furdunços pra incentivá-lo também, que eu sei que falam muitas coisas. A minha filha tem 16 anos e ela foi o primeiro voto. Ela falou, mãe,
Vou votar no Dias, tadinho. É, Entregando papelzinho. tadinho, cara. O Dias ficava sozinho na rua. Cara, eu acho que quem fez campanha pro Dias foram a gente, que era sério e tudo mais. E teve um cara... Guerreiro também. Guerreiro, teve um bolsonarista que queria literalmente me bater quando ele tava panfletando perto do cachorro quente. Falei, não, porque só tem o Delaroli, que não sei o quê. Eu falei, mentira! Tem o Dias do PT. E não sei o que, tem oposição sim aqui, ó, PT, moça. Se a senhora não gosta de PL, tem aqui o Dias do PT. O cara me olhou, ele tá maluco! O cara falou, tá maluco o quê? Você tá mentindo, você é mentiroso. Você me conhece, você sabe o que ele tá falando. Ih, meu Deus do céu. Aí a menina, deixa ele pra lá. Eu falei, não, hoje eu, né? Hoje você tá zen. Hoje vamos deixar ele pra lá. Então, a nossa galera em Itaboraí, ela tem esse pensamento clientelista e imediatista. Se você tiver o que dá pra ela ali de imediato pra resolver o problema dela, ela não quer saber que aquilo ali, ela se vendeu e durante mais 4 anos ela não vai ter de fato a quem recorrer. E mesmo o cara que pagou a ela vai lá atrás do cara. Não, porque ele... Não, o cara... Ele pode prometer mundos e fundos, mas ele vai pensar assim, cara, eu te paguei. Exatamente. Eu vou falar uma coisa assim, fazer uma analogia chula. Mas é tipo um acordo com uma puta. O acordo com uma puta. Geralmente, o cara vai lá e fala assim, não, o que você tá disposto a fazer? Tá, e qual é o seu valor? Tá bom, te paguei. Ele vai embora, ele tem vínculo com ela, ele vai casar com ela. Não. É mais ou menos por aí. Quando a pessoa vende o voto, é isso que ela tá fazendo, ela tá se prostituindo. Verdade. Ela tá se prostituindo. E, tipo, o outro lado, ele não sente que tem compromisso, porque ele já pagou. E tem históricos disso, né? Eu não me pagou. lembro quem contava, algum candidato contava isso, que uma certa vez um político falou, você quer uma dentadura ou você quer o asfalto? Eu não lembro quem falava. E aí os moradores escolheram, quero a dentadura. E aí ele ganhou e o pessoal foi lá cobrar ele, não, mas eu já dei a dentadura, então eu não tenho mais acordo contigo. É exatamente isso, né? É essa parte. As pessoas que vendem o voto, o político não tem compromisso. E é mais 4 anos vivendo de uma maneira ruim, né? Eu me decepcionei muito com uma companheira. Porque, assim, tem gente que a gente entende. Sim. Por quê? Eu andei por muitos lugares que a pergunta era o seguinte, o que a senhora vai fazer por mim? Aí eu falo, vou fazer política pública aqui, ó. Meu plano manifesto aqui, ó. Acessa aqui o QR Code pra ver minhas propostas. Não, mas eu tô precisando agora. Ih, peguei muito isso. Tô precisando agora, eu tô precisando agora. É muita dessas situações. Aí a gente tenta conversar e eles pensam que a gente, os mimizentos e tudo mais, eles são imediatistas. Sendo que quando isso vem de pessoas simples, que a gente sabe que são despolitizados, né, que fazem parte dessa massa de manobra, eu não falo isso pra pequenar nem menosprezar ninguém. Eu falo isso de uma perspectiva de quem já esteve lá, teve essa elucidação dos fatos e agora está aqui do outro lado fazendo esse trabalho de formiguinha. Porque, Aline, se a gente não tiver perseverança e esperança de que isso pode mudar, a gente entrega. E, tipo, a gente sofreu uma derrota na América Latina, no Brasil, lá nos Estados Unidos. Assim, também, apesar que, né, seria a primeira presidente negra a bombardear o Oriente Médio. Beleza, seria isso. Mas, cara, melhor seria ela do que o Trump. Né? E a nossa derrota foi muito grande, sobretudo nos municípios, né? No Brasil, afora, por fim. Só que se a gente pensar dessa forma, não, vamos largar pra lá. Cara, teve uma mina que ela é politizada, ela é pura sagacidade. E ela passa por um problema de saúde grave já há alguns anos. E essa menina, ela tava ali em cima do muro de quem eu pensei, falei, cara, eu acho que eu nem vou precisar chamar ela pra vir comigo, porque ela acompanha meu corre há muito tempo. E chegou no finalzinho, ela falou, não, vou com você, por causa que você é correria também. E eu falei, bom, se ela não vir comigo, mas certamente ela vai com alguém. Cara, ela votou num camarada que compra voto. Ela no dia anterior tava com um adesivozinho com a praguinha dele na moto dela, né? E no dia ela estava fazendo campanha para ele, dizendo que votou e tudo mais, né, nos status. Eu fiquei muito decepcionada, porque eu acho que quando vem dos outros, dessas outras pessoas... Agora, quando vem de uma pessoa que é correria, que sabe, que é afetada diretamente, ela tem um problema de saúde, que ela precisa do SUS para ter acesso a determinados medicamentos e tudo mais. E eu fiquei, caramba. Mas eu não fui atrás dela, tipo, vacilona, qual foi? Não. Deixei ela, por quê? Agora são mais 4 anos. São mais 4 anos, infelizmente. São mais 4 anos que ela vai estar lá brigando, vai estar participando de audiência pública, botando a mão na cara, botando o dedo na cara.
E vai ser isso. Eu não quero só gritar, eu quero resolver. A eleição bicho. é uma oportunidade da gente recorrer, né? Da gente mudar, da gente melhorar. E aí as pessoas vão lá e continuam cometendo os mesmos erros. Muito me entristeceu não ter entrado uma mulher ao menos, né, para fazer política pública para mulher, porque não adianta. O homem não faz política pública para mulher eficaz. Ele faz ali um projetinho meia boca, mas a fundo não faz política pública. E Itaboraí, mais uma vez, são 11 homens. Acho que renovou só 2, né? Se não me falha a memória, só 2. Um com histórico de agressão à mulher e o outro um jovem, né? Então, assim, não temos perspectiva dentro dessa Câmara novamente, porque a gente já passou 4 anos assim. A política pública para as mulheres, política pública para as crianças atípicas, eu não vi durante esses 4 anos. Eu espero, de coração, que seja feita essa política pública. Mas a gente não viu com os mesmos que estão lá, praticamente, né? A gente não viu. E eu gosto muito dessa conversa com a Ariane, porque quando acontece alguma coisa, ela vai pra frente mesmo que a gente sofra, até mesmo na delegacia. Uma vez você compartilhou comigo que você sofreu ou sua filha um abuso, chegou na delegacia, tentaram te convencer a não fazer o RO. Na verdade, não é que não tentaram me convencer a não fazer o RO, né? A minha filha sofreu uma importunação sexual por um ente querido, né? E quando eu cheguei lá, minha filha estava ainda no local, foi na época da pandemia isso. Foi na época da pandemia que estava aquele caos com transporte, já era noite, ainda não tinha carro, enfim. E aí quando eu cheguei lá, o cara não queria me atender. Ele não queria me atender. Falei, cara, eu preciso buscar minha filha acabou de sofrer uma importunação sexual e tal. E aí ele falou, você quer que eu faça o quê? Eu falei assim, o ideal seria que vocês fossem lá, sei lá, me ajudar de alguma forma. Mas se não der pra fazer isso, que pelo menos você registre. Ele tocou nela, senhora. Aí eu falei, meu amigo, o artigo 215 do Código Penal diz o seguinte. Aí o cara... Vem, senhora, vem. Cara, ele tava fazendo com ódio. E aí, quando a gente terminou, eu falei, cara, eu vou gravar. E aí, eu gravei toda a situação e tal. Falei, cara, eu vou denunciar isso aqui numa ouvidoria, numa superintendência, seja lá o que for. E aí, quando eu tava saindo, eu falei, e agora? Ele, agora é com o Estado, senhora. Desse jeito. É desse jeito que funcionam as instituições. E a gente não tem, né, tem União em Itaboraí, mas eu vejo que é muito defasado o atendimento, né? Até mesmo para chegar lá fazer um RO, faz online, não sei o quê, não sei o quê. E isso você acha que dificulta muito essa estatística das denúncias de violência física, psicológica, financeira contra as mulheres, de violência contra as mulheres? Desde esse dia eu desisti da delegacia de Itaboraí, né? Desde esse dia eu desisti. E depois da situação com a Thaísa, né, que a família da Thaísa tentou fazer o RO lá e não conseguiu, teve que ir para Maricá ali mesmo que... Tanto que assim, todas essas violências que eu sofri, nenhuma delas eu fiz a denúncia. Fez o registro ali, né? Nenhuma delas eu fiz o registro ali. Eu fui pro Rio, eu fui direto eu liguei pro Disque 100, né, ali na hora do imediato, né? Pra dizer, tá tendo aqui a situação imediata. Mas não dá pra contar. A realidade, o pessoal se incomoda muito, Aline, eu não tenho problema em falar. A realidade é que o legislativo, o judiciário e o executivo, que são os 3 poderes que deveriam se contrabalancear e um vigiar o que o outro tá fazendo, eles estão andando de mão dadas em Itaboraí e um tapando a merda do outro. Tanto que a situação que eu registro no TRE, no Rio, e eles mandam para cá, a impressão, quando eu recebo a notificação, é de que a promotora, ela arrastou até o fim do pleito para isso ir para o Ministério Público e tirar do colo dela. Por quê? Porque eu fiquei sabendo que essa mesma promotora, ela tem uma boa relação com os caras do executivo. E não quer se indispor. Entende? E aí... Isso é ruim, perde a gente como mulher que sofre violência. A gente perde com isso. Aí que tá. Ela não tá se importando com isso. Porque para se importar precisa ter aspiração coletiva e ela não tem. Essa promotora é uma mulher branca, cheia de privilégios, classe média, que tá ali tendo ainda mais privilégios diante dos acordos que faz com o executivo. E aí o que acontece? Ela tá com dela na sombra, filha. Ela não se importa com a Aline, ela não se importa com a Ariane. Se acontecer alguma coisa com a Aline ou com a Ariane,
Ela vai falar, morreu? Enterra. Infelizmente. Então é por isso que eu tô muito agora que eu tô conseguindo, né? Depois passou um mês, eu refleti sobre tudo isso, porque não foi só a violência que tentaram, né? Primeiro, eles queriam a Ariane só como cumprir a cota. A Ariane não estava disposta a cumprir a cota. Aí depois eles tentaram roubar o fundo partidário da Ariane. A Ariane não disposta. A Ariane não deixou. Ninguém mexe no meu dinheiro. Aí depois chega um camarada, não sofri só intolerância religiosa só dele não, tá? Foi um caos, porque... Quem é macumbeira? Porque eu andava com a minha guia, filho. Andava de turbante e tal. Eu acredito, porque assim, você é do axé, né? Assim que se fala, né? Do axé. Se me chamar de macumbeira também não tem problema não. Você é do axé, você é macumbeira. E aí eu vi assim, o seu posicionamento, eu achava muito interessante, porque às vezes eu mesma postava alguma coisa e vi, não posta isso, porque, não, mas eu quero ser eu. Aí até uma jornalista falou, não, mas você não pode postar isso, porque o que as pessoas vão pensar? Mas eu falei, mas eu tenho que ser eu tenho que ser eu, as pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou, não tenho que me maquiar, né? Isso eu achei muito interessante. E eu imaginei que você sofreria isso, mas assim, você foi muito guerreira, muito forte. Como eu falei, né? Eu venho de uma família cristã. E eu sempre te admirei. Eu nunca tive essa questão de, é macumbeira, não quero perto. É católico. Nunca fui assim, dessa forma. Porque eu acho que a gente tem que se respeitar. Uhum. E é o princípio de tudo, né? Deus, ele quer o respeito. Deus mesmo, né? Na parte do axé, como é que se fala? A gente também, acredita em Deus. Ainda mais na Umbanda. Na Umbanda a gente agrega tudo, filho. Agrega tudo a Deus. A gente não tem essa questão. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos e fim. Entendeu? Assim, na Umbanda, enfim, na religião de matriz africana, são vários, né? Mas a gente cultua muito Oxalá. Né? Oxalá, no caso, seria Deus. Isso, né? Tem mais, tem o Criador do Universo, Lua do Mar e tal, também tem o Batalá, enfim, são muitos, enfim, pra explicar vai levar tempo. Mas assim, outro podcast. outro podcast. Mas o nosso foco tá sempre através de Oxalá. Né? Então, assim, o que essa divindade, né, que o mundo ocidental, que a gente vive e tudo mais, né, nessa cultura ocidental de Deus, Jeová e tudo mais, a gente acaba que se fosse transmutar, digamos assim, seria Oxalá. Mas só que, tipo, depois que você entende, eu também, tá? Eu fui batizada na igreja católica e quando, na minha adolescência, eu fui cristã e eu não nego isso pra ninguém. Fui evangélica mesmo e tal, né? Tinha muita coisa que eu não concordava, óbvio. E tem mais. Mesmo eu estando hoje na Umbanda, sendo bandista, praticando mesmo, eu teço críticas às coisas que eu não acho legal. Sim, sim. O que eu não acho bacana, eu vou lá e tá, não, gente, isso não tá bom, não tá certo. Mas você não pode mudar. Eu falei, não, gente, peraí. Não é dessa forma. Então, eu luto muito pela laicidade do nosso Estado, mas também pela liberdade religiosa. E eu acho que as nossas escolhas pessoais, elas têm que dizer respeito a gente. Ninguém tem o direito de, não pode, e eu também não tenho o direito de impor as minhas escolhas pessoais a ninguém. Entende? Se eu decidir hoje me identificar como um cachorro, a partir de agora eu sou um cachorro. Eu vou começar a latir e tal, não sei o quê. E aí eu quero que as pessoas... Sejam um cachorro também. Não. Tá entendendo? Aí não. É minha escolha pessoal. Sim. Aí eu vou ter que ir lá, né? Me adaptar, tudo mais. Eu sei que... Mas às vezes a gente tem que fazer analogias chulas dessa forma pra chegar no âmago e a pessoa entender. Porque as minhas escolhas individuais, que têm respeito à minha sexualidade, à minha religião, ao time que eu torço, ao curso que eu decidi fazer, eu não posso chegar agora ao meu espectro político, principalmente, né? É claro que com a questão do espectro político, né, levando em consideração o conceito, todas as pessoas pobres, né, e tudo mais, deveriam ser de esquerda. Mas só que não ensinaram pra gente dessa forma. Colocam muita caraminhola. Eu sendo do PSOL, andando por Itaboré. Eu acho que, assim, pior do que dizer que eu era do axé, era dizer que eu era do PSOL na cidade. Sério. Você sofreu mais por isso? Mais por ser do PSOL. Que as pessoas falavam, não, tudo bem, aí a sua guia, que não sei o quê, que não sei o que lá. Mas o PSOL... E aí eu sabia que ia ser assim, sabe? O pessoal ainda é visto como parte dos abortistas, dos comunistas, enfim. Mas eu acho que jogam...
muitas inverdades, né? E alimentam essa questão de fake news, vão alimentando, e as pessoas elas só vão ler o corte. E aí, quando ela só lê o corte, aquilo ali se torna verdade. Quer ver um exemplo disso? Quando o Lula falou assim, um asfaltozinho dentro de casa. Só que ele falou com a linguinha presa e pareceu que ele falou assaltozinho perto de casa. E isso repercute nas redes bolsonaristas até hoje. Por que eu falo isso com propriedade? Porque me jogaram em alguns grupos bolsonaristas nesse período, que eu não participo, né, de jeito nenhum. Eu sempre saio. Só que aí eu fiquei vendo a mentalidade. Ariane saiu do grupo. Mas, cara, os caras, assim, ainda levantam aquela fake news da Lava Jato, do Celso Daniel, do assaltozinho perto de casa. Isso é algo que eles não param, que eles ficam ali. E o BNDES, que não sei o quê. É tudo muito engessado. Eles só servem mesmo para massa de manobra, para replicar o que querem colocar na cabeça deles. E aí, tipo... E algumas pessoas acabam comprando, né, essas fake news. E compra. Mas aí, em compensação agora, quem tá brigando pelo fim da escala 6x1 é justamente uma mulher negra trans, que é do PSOL. Érica, né? Que mulher guerreira, né? Érica Hilton, que trouxe a babadeira que tá lá, brigando, que tá querendo fazer o fim da escala 6x1 tramitar na Câmara, enquanto os parlamentares de direita, tudo votaram contra. Precisa de 171 para começar a tramitar. E os caras lá tudo votaram contra. Entendeu? Aquela cúpulazinha ali bolsonarista, Carla Zambelli, Nicolas, essa gente abjeta, sabe? Essa pura nata do churume, todo mundo votou contra. E assim, são pessoas que trabalham 3 vezes ou 4 vezes por semana, entende? Que querem que o trabalhador não tenha dinheiro. Cara, escala 6x1 é desumana, cara. Entende? Acredito que você trabalha ou trabalhou, enfim, é desumano. Eu nunca trabalhei, acho que eu nunca trabalhei 6x1, mas eu imagino, eu trabalhei por plantão por muitos anos. Uhum. E além de trabalhar por plantão, como eu tinha 2 filhinhas pequenas, eu sempre trabalhei em vários plantões. Então, às vezes, eu tinha uma vez por semana para tentar descansar e curtir minhas filhas. E depois desse debate, eu passei aí no McDonald's e perguntar: sua escala 6x1 como é que é? Aí o rapaz falou, eu não vivo. No mercado, vocês como é que você se sente? Então, eu acho que essa questão de você se compadecer com a pessoa também. Aí tem aquelas que vão falar assim, mas eu quero ir no mercado tal hora, eu quero fazer isso tal hora. Né? O problema é que você falou das fake news, né? Até em cima disso, estão se criando fake news, é como se ninguém mais fosse trabalhar no sábado e no domingo. Não é isso. Vai continuar tendo trabalhadores para trabalhar no sábado e domingo. Qual vai ser a diferença? Essas pessoas, elas vão ser devidamente remuneradas por trabalhar no dia da sua folga, ou vão ter pessoas para contrabalanceá-las ali, para revezar ali. Entende? E a gente tá falando de saúde mental, né? Física. Exatamente. Então, assim, ninguém tá falando, vai acabar os expedientes em todos os comércios no final de semana. E estão vendendo isso para as pessoas e as pessoas estão comprando. Porque pobre adora ir no shopping e no mercado no final de semana. É normal, todo mundo faz isso. Sobretudo pobre, que só tem final de semana para fazer isso. Entende? Então, assim, é tudo... Inclusive, no meu plano de gestão, tinha essa questão do levante, né? Do fim da escala 6x1, né? Dentro do município. Que, cara, eu fico pensando, cara, a gente com tanto projeto bom, com tanta coisa boa pra Itaboraí, tanta coisa pra botar pra tocar. Aí tá aquela gente lá incompetente, que minha companheira de luta, Viviane Reis, elas chamam eles muito bonitinho de bando de ator. E vai continuar, cara, é frustrante. Teve até um político que eu fiz até tenho muitas mensagens de pessoas que me enviou, né, compra de votos. E naquele momento, no dia da apuração, cara, eu tava vendo o cara com a família orando e clamando a Deus. E eu tenho muita gente que me mandou a prova, né, que ele comprou voto. Olha isso. Então... Eu vi através dessas stories. Você viu através das stories? Eu vi através dessas stories o cara, assim, eleição é bom demais. Com o Santinho, a gente sabe quem é a pessoa, né? E os R$100 lá, tampando a cara da pessoa, mas a gente sabe quem é. E eles pegaram muito, principalmente a questão da juventude. A juventude, ela ficou muito... Ela é muito vulnerável, né? Sim, então, assim, juventude é a juventude...
vendeu muito voto. Vendeu muito mesmo. voto, muito voto. Eu não pude, né, ficar... Na verdade, todas as escolas que eu passei, eu pedi as erésimas e tudo mais, mas como eu estava sofrendo muitas ameaças, eu não pude ficar na frente das escolas, enfim. Mas o pouquinho que eu passei, as pessoas estavam vendendo voto, comprando voto, como se tivesse vendendo banana na feira. O voto pra fulano não sei quanto, aí o outro do outro lado eu fiquei... Sabe quando você tá anestesiado vendo aquilo ali que você não tem nem força pra pegar? Gente, grava isso aqui, manda pra... Eu só ficava assim, eu falava, caraca, sabe? É a certeza também da impunidade, né? Tem. É uma certeza de impunidade muito grande e faz com que não vai dar em nada. As pessoas que me violentaram, elas fizeram tudo que fizeram. Teve um cara que falou que a questão... ninguém ameaçou ela de estupro por causa que o grupo de estupradores é um nome metafórico. Cara. Usar o nome de estuprador como metafórico. Aí, assim, e aí no fim... porque aí teve uma pessoa que falou, não, vocês foram denunciados e tudo mais. Tá bom, não tem problema, ela vai perder mesmo. Olha, porque ele é o cara. Certeza da impunidade, isso é muito ruim, né? É muito, muito ruim. Voltando aqui ao assunto do machismo, né? Eu acredito que isso também... O machismo, ele mora muito dentro das mulheres, né? As mulheres... Algumas, não todas, mas elas também são muito machistas e isso faz com que elas não apoiem, não abracem a causa de outras mulheres. Eu faço um trabalho há muitos anos com mulheres e é um trabalho muito árduo, porque eu vejo que muitas mulheres, elas não conseguem se apoiar, se abraçar. O que você tem a dizer sobre essa questão do machismo feminino também que acomete muitas mulheres? Eu acho que a gente foi socializado exatamente para isso, entendeu? Para ser machista, para ser racista, para entender que o pobre é cidadão de segunda classe e tudo mais. Então, por mais que doa, por mais que irrite, não tô dizendo para você que eu sou uma fada sensata, sim. que quando aparecem mulheres hoje para mim com atitudes machistas, eu falo, não, amiga, senta aqui que eu vou te ensinar. Vou te explicar. Não. Né? Muitas das vezes já quebrei o pau, já perdi a paciência e tudo mais. A questão é que eu acho que da mesma forma que teve uma pessoa que segurou na minha mão e falou, ei, querida, tá errado isso aqui, eu acho que eu tenho que ser gente, esse vetor de transformação para outras mulheres também. Então, por mais que a atitude machista, né, vindo de uma mulher, no momento, ela me enfureça, ela me entristeça, ela faça eu pensar coisas ruins sobre a mulher e tudo mais, eu acho que num segundo momento eu vou refrescar a minha mente, vou pensar exatamente o seguinte, ela precisa de elucidação. Ela precisa de alguém que mostre para ela que isso não é o caminho. Entende? Que ela não é cidadã de segunda classe, que o homem ele não tá acima dela e que feminismo ele prevê igualdade, né? Esse feminismo interseccional que eu digo e tudo mais, feminismo preto, enfim. Ele prevê igualdade, prevê equidade e isso é importante. Então, é ruim, né? Mas eu tento ter a paciência que tiveram comigo lá atrás, justamente para conseguir repassar um através pouquinho. desses movimentos que você faz, né? Esse coletivo que você faz parte, você consegue passar aí para essas mulheres esses pontos? A gente vai tentando, É difícil. É difícil, não é algo fácil. Tanto que a gente já tá nesse corre aí há tanto tempo e... A gente, assim, imagina o quê? Bom, a gente conseguiu agregar muita gente, igual você falou, Ariane, eu não faço as coisas para que as pessoas fiquem presas a mim, né? Não, a gente faz e deixa livre, que a gente pensa que a gente tá fazendo ali um movimento de transformação no pensamento da pessoa, porque o nosso intuito é esse também, né? Porque a gente, assim, a gente tá caminhando para transformar o mundo num lugar melhor e para ver se sobra, o mundo vai sobrar, né? Para ver se a humanidade continua viva, que a gente não acabe um com os outros, enfim. E eu acredito que seja dessa forma, Aline, né? Repassando com carinho, mas as eleições, ela trouxe muito aprendizado. Ela traz. Então, assim, não é tão simples a gente trazer isso para uma campanha eleitoral e tudo mais, porque o negócio muda de figura, sobretudo numa cidade como a nossa, que o dinheiro é quem manda, ainda tem voto de cabresto, aí eles ainda têm aquela história daquela figura heróica e tudo mais, né? Que se parar na rua e tomar um cafezinho já... meu prefeito é maravilhoso. Por quê? Porque ele parou e tomou um cafezinho
carinho comigo, ele é humilde. Ah, mas o que é que ele fez de bom pra mudar o seu bairro? Ah, ele é legal, ele asfaltou lá 22 de maio de novo. Mas e o seu bairro? Tá tendo coleta de lixo? O postinho tá funcionando? E como é que tá a questão de transporte público? Ah, ele tomou um café comigo. É isso. É complicado, né? Pessoal, o objetivo dessa conversa hoje foi pra gente falar um pouquinho, né, sobre a violência política de gênero, que as mulheres passam, né? Não só eu, nem não só a Ariane, como nós hoje estamos sendo voz. A Ariane está sendo voz de muitas mulheres que foram chamadas para ser cota, né? Que sofreram bastante na eleição e sofrem bastante. Mas a gente quer deixar um recado aqui para vocês não desistirem, né? Porque é só o início de uma grande seara que a gente tem aí. Então não desistam, continuem, porque uma hora a gente chega lá, né, Ariane? Com certeza, a gente se junta, a gente denuncia, porque hoje é a Ariane e a Aline denunciando, amanhã é a Ariane, a Aline e a Maria e a Eduarda e assim vai. E isso crescendo, a gente consegue modificar. O que a gente não pode perder? Cansou? Doeu? A gente fica um pouquinho, a gente dá aquela respirada, retoma as forças e vamos à luta. Pessoal, eu quero agradecer aí vocês por estarem acompanhando a gente. Ariane, muito obrigada pela sua participação. Esclareceu bastante coisa aqui pra gente, Obrigada né? você, meu E outra companheiro. coisa, espero que vocês que estão aí nos assistindo, jovens, se espelhem na Ariane, se espelhem na Aline e vamos seguindo em frente. Diga não à violência contra a mulher. Para denunciar, diz que... 100, não, pra denunciar. Qualquer tipo de violência diz que 100, violência contra a mulher diz que 180. 180. Beijo e até a próxima.